A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor e como estamos tratando sobre a lição, do Seguindo a Jesus, a qual é aqui do campo de Itajaí, da Assembleia de Deus. Estamos aqui fazendo então este trabalho com conteúdo para ajudar os irmãos a desenvolverem no estudo da sua lição e também agregando um pouco mais da palavra do Senhor. E para esta noite, para este momento, a qual nós estamos aqui iniciando esta aula, nós iremos trabalhar a lição número 8. A lição número 8, a qual vai dizer Conhecendo o Espírito Santo. Uma lição muito maravilhosa e tenho por certo que Deus vai trabalhar os nossos corações de uma forma toda especial e que o nome do Senhor possa ser glorificado através do ensino da sua palavra. Então nós temos o texto introdutório ou o versículo para introduzir a nossa lição, começando aqui com João 14, versículo 16, aonde nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O texto que Jesus menciona. E aí nós temos aqui uma introdução da nossa aula, a qual vai nos dizer o seguinte: quem seria o amigo consolador? É uma pergunta, um questionamento, justamente porque há várias crenças errôneas nos nossos dias e desde o princípio, desde o início da igreja, lá entre até mesmo os primórdios da fé e também depois decorrente, consequentemente, também nos pais da igreja e toda a história da igreja. E também não é diferente os nossos dias. Com isso, nós podemos com certeza observar alguns ensinos errados, errôneos, concernente à pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, alguns creem que ele é uma força cósmica, outros creem que ele é uma emanação de Deus, outros ensinam que ele é uma força ativa. Mas nós podemos compreender que o amigo consolador, a palavra consolador, lá do texto português para o grego, é parakletos, que quer dizer alguém colocado do lado de outrem. E aí Meyer Pirma vai fazer uma contextualização dentro do livro, onde vai falar doutrinas bíblicas, que vai dizer que é como alguém está diante de um tribunal e esta pessoa que é réu está ali para ser julgada e condenada. Ela então tem um amigo que está ao seu lado. Por isso que no texto ou no dicionário bíblico você vai ver, por exemplo, então alguém colocado do lado de outro, porque ele está ali para advogar a causa do seu amigo, para ajudá-lo, para instruí-lo, para capacitá-lo e para defendê-lo. Por isso que essa palavra também no latim vai ser advocatus, que aí deriva então a palavra advogado. Então, o amigo consolador vai trabalhar a ideia então de parakletos. E para isso, nós também podemos entender que o texto a qual mencionamos, Jesus ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Quando fala a palavra outro no grego, outro, Jesus está mencionando, fazendo uma promessa, e João está relatando. E João relata no grego a palavra alon, outro da mesma essência, outro da mesma espécie. Somente Deus poderia substituir Deus. Então, um homem, um padre, um pastor, ou o Papa, ou eu, jamais, nenhum homem poderia substituir Jesus. Com isso, o Espírito Santo, sendo Deus, pode substituir o próprio Jesus quando ele vai ao Pai e ele roga e envia o outro Consolador, outro da mesma essência, outro da mesma espécie. Então, sendo Deus substituindo Deus. Com isso, nós vamos ver que a palavra que seria outro de espécie diferente seria a palavra héteros no grego. Então, João relata aquilo que Jesus mencionou. Com isso, nesse pequeno desenvolvimento introdutório, a qual escrevemos esta lição para o campo de Itajaí, juntamente com demais irmãos, nós vamos observar, para concluir a nossa introdução, vamos observar aqui o que nós temos aqui escrito.
Ele não é uma emanação de Deus, como mencionamos, não é uma força cósmica, e muito menos uma força ativa. Ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. E um texto para nós aqui terminarmos essa introdução. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7, que diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Mostrando então o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. Mostrando a Trindade, que é um termo teológico, a qual não está no texto bíblico, mas para expressar aquilo que a Bíblia já nos mostra como ensinamento de quem é a essência de Deus. Com isso, nós vamos ver o Espírito Santo é Deus. E aí nós temos aqui, nesta lição, conheceremos o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Como já mencionamos, nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava, ou em outra tradução, movia-se sobre a face das águas. Mostrando, logicamente, que o Espírito Santo estava de forma criativa no início, na criação. Então mostra sua atividade como um ser divino, porque ele é Deus e ele é criador, juntamente com o Pai e com o Filho. Com isso, nós podemos ver então que ele tem atributos de divindade, para então podermos dizer e afirmar que ele é Deus. Com isso nós temos aqui onipotência, pode todas as coisas. Depois nós temos aqui onisciência. O Espírito Santo tem pleno conhecimento. Nós temos alguns versículos que nós não vamos aqui mencionar devido ao nosso tempo, mas você estudando a sua lição, você pode com certeza, depois com mais calma e com mais tempo, abordar e também ver cada versículo para que você possa então pesquisar e desenvolver melhor a sua lição. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns versículos como o Salmo 139, verso 2. Temos Atos capítulo 5, versículo 3 ao 5, onde vai falar de Ananias e Safira, onde Pedro vai repreender Ananias dizendo: olha, mentistes não aos homens, mas a Deus. E ele vai dizer que o Espírito Santo então é Deus. Depois nós temos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, onde muitas vezes é mencionado o versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o temem. Mas o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então eu sempre menciono que nós, por algumas vezes, sentimos saudade de um lugar onde nós nunca fomos, que é o céu. Porque ele desceu do céu para estar na minha e na sua vida, para juntos então podermos sermos orientados, guiados e revelados pelo Espírito Santo a estarmos na presença de Deus. Que Deus possa, de uma forma toda especial, guiar a minha e a sua vida. Como diz na Epístola de Pedro, nós somos casa espiritual, somos casa espirituais. Casa espiritual. Então nós observamos que no grego oikos pneumatikos, governado pelo Espírito. E é por isso que também lá em Romanos 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer para andarmos não na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então nós precisamos estarmos pautados na palavra de Deus e mediante a direção do Espírito Santo, que é a ação da palavra de Deus. E aí nós vamos observar, por exemplo, aqui, onipresença. Ele perscruta o seu entendimento e está presente em todo lugar, de modo
pleno. Depois nós temos aqui o Espírito Santo é uma pessoa. Talvez por outra, quando nós vamos falar com alguém, debater sobre a pessoa do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas não conseguem associar o Espírito Santo como pessoa por não ter corpo físico. Mas nós precisamos entender que a palavra aqui, para se trabalhar a questão de pessoa, no latim é persona. Persona vai trabalhar 3 elementos. Vai trabalhar intelecto, fazer uso da razão, vai trabalhar volição, vontade própria e sentimento. E a Bíblia vai nos apresentar o Espírito Santo desta forma. Então ele é uma pessoa, ele é Deus, mas uma pessoa divina. Com isso, nós podemos observar, por exemplo, ele possui personalidade, são seus atributos pessoais. Ele tem intelecto, faz uso da razão. Nós temos aqui, então, ele tem vontade. Por exemplo, lá em Atos capítulo 13, versículo 2, vai mencionar que havia alguns mestres na igreja de Antioquia, a saber, profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, e vai falando alguns, e Paulo, e ele vai dizer no versículo 2, e ele, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, mostrando que o Espírito Santo vocacionou, separou o apóstolo Paulo e a Barnabé. Com isso podemos ver nitidamente que o Espírito Santo ele faz uso da razão, ele tem intelecto, ele teve volição. E aí nós vamos observar que ele tem sentimento. A Bíblia fala, por exemplo, Efésios 4:30, não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. A Bíblia fala, por exemplo, Jesus menciona em João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, e ele já veio, lógico, mas no contexto de Jesus, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala mundo no grego cosmo, logicamente, dentro de uma questão semântica, vai aplicar-se aos seres humanos. Então, quer dizer, quando ele vier, convencerá os homens, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Com isso, nós podemos observar que quando fala convencer, no grego elencho, vai trabalhar essa palavra elencho, vai dizer o quê? Que ele expõe o pecado. Ele nos coloca como que mostrando o pecado para que eu e você possamos estar compungidos, arrependido, coração rasgado, para que ele possa entrar e possa agir e nos direcionar e nos capacitar em sua presença. Então ele tem poder de persuasão. Ele, na verdade, não nos acusa. Quem nos acusa é a nossa própria consciência e o adversário. O Espírito Santo, ele expõe o pecado para que eu e você possamos nos converter, possamos nos arrepender. E ele então trabalha na nossa conversão para que possamos agir na vontade de Deus, pautado pela palavra de Deus. Com isso, nós temos aqui vários adjetivos para falar sobre o Espírito Santo como pessoa. Mas nós não vamos ficar entrando em pormenores, até porque o nosso tempo ele é um pouco mais limitado. Aqui é feito com propósito para depois estar no nosso canal Discipulado Sem Fronteiras para dar subsídio teológico, tanto para irmãos que estão dando aula, quanto para irmãos que estão também querendo aprender mais da palavra do Senhor. Então nós temos aqui, então, ele se entristece, a qual já mencionamos, ele revela, ele ensina, ele intercede, ele ordena, testifica de Cristo, fala à igreja. Por exemplo, alguns textos a qual mencionei aqui, deixei num comentário da lição, vários textos, principalmente ali das igrejas da Ásia Menor, onde vai dizer que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois nós temos aqui, ele convida a salvação, convence o ser humano, a qual já mencionei aqui. Depois nós temos os nomes e símbolos do nosso amigo Consolador. E aí eu coloquei assim, vários nomes e símbolos são dados ao Espírito Santo. O nome traduz a natureza do ser que o carrega, os símbolos expressam sua fama e reputação. As Escrituras Sagradas registram vários nomes pelos quais ele é
conhecido e representado. Então, por exemplo, temos aqui Espírito de Deus, Espírito de Cristo, temos também o Consolador, o Espírito da Verdade, Espírito da Graça, Espírito de Vida. Lógico que cada um que eu coloquei no comentário tem versículos correspondentes, mas para ganharmos tempo, nós estamos sendo um pouco mais sucinto para então concluirmos a nossa lição. Depois, nós vamos ver aqui os símbolos, né? Os seus símbolos. E aí diz assim, ó, por exemplo, o fogo, né? Esse símbolo fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Aí eu coloquei o texto de Atos 2, do 1 ao 3, onde vai falar então que veio como línguas repartidas como que de fogo. Depois, vento, lá em João 3 e 8, Jesus fala que o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então nós observamos, por exemplo, a água serve tanto como sinônimo de vida, porque sem água nós não vivemos, nem o ser humano, nem animais, nem vegetais. Mas também como algo purificador, porque limpa, né? Transforma. Nós temos o selo, que vai falar de identificação de alguém que foi comprado, selado, propriedade, é ocultado, por exemplo, como um pergaminho, quando era escrito uma carta, aí nós observamos que ele tinha um selo, então estava oculto o que estava naquela carta. Então só alguém autorizado poderia violar o selo. Assim nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Você e eu somos ocultados pela presença do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor, para darmos testemunho da verdade desse Espírito glorioso que é Deus e que está na minha e na sua vida. É por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo menciona, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E aí, para nós caminharmos, temos aqui o azeite, que é uma figura clássica do Espírito Santo, e também a pomba, qual em Mateus 3,16, Jesus, quando está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo vem como em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mostrando então o Pai falando, o Espírito descendo sobre Jesus e Jesus sendo batizado. Temos aqui o batismo no Espírito Santo. Então, todo crente recebe o batismo, recebe o Espírito Santo no momento em que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, todos recebem o Espírito Santo, né? Identificando aqui do batismo. Então, todos que entregam a sua vida e são transformados pelo Espírito, né? Após crer no Evangelho, nós temos Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você entenda aqui, primeiro como Senhor. A palavra Senhor no grego Kyrios quer dizer soberano, absoluto, aquele que obedece, que se sujeita à vontade do Mestre. Então Senhor Kyrios, no período da Bíblia, no período de Cristo, era perder a cabeça na degola, porque, na verdade, era chamado de Senhor o César. Agora, Jesus, agora, colocado aqui como Senhor, ele é soberano. Equivale ao hebraico Yahvé, mostrando que Jesus e o Pai são um, como está lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Com isso, nós observamos, então, que nós precisamos crer e obedecer a Cristo como Senhor. Cerca de 450 vezes no Novo Testamento, a palavra Senhor vai aparecer no Novo Testamento, sendo que como Salvador, cerca de 16 vezes. Com isso, nós temos o texto lá de Efésios 1, 13 e 14, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Mostrando então no versículo 14 que ele é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Então você que entregou sua vida para Jesus, que foi convencido pelo Espírito, você tem o Espírito Santo. Com isso, 1 Coríntios 12, 13
vai dizer assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui você não está vendo batismo com o Espírito Santo nem batismo em água. Aqui é o batismo no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, a qual você entregou sua vida, foi transformado, ouviu a palavra da verdade, você então recebeu o Espírito Santo, é o penhor da salvação, e aí você é então inserido no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos então, depois um pouco mais abaixo, alguns comentários a qual faço sobre esses textos, mas aqui nós estamos sendo um pouco mais sucinto. Aí nós temos aqui, ó, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Aí depois nós temos assim, como se recebe o batismo no Espírito Santo? Através da oração, tendo versículos correspondentes, logicamente, por intermédio de Jesus. E depois nós temos o que é batismo no Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui, é uma promessa do Pai. É o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, tão conhecido, né, no nosso meio. E quem estuda, lê, crer na palavra do Senhor, já leu e viu várias vezes mencionado, talvez em escola bíblica, como lição do discipulado, e também através de exposição da palavra de Deus. O texto de Joel que diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Depois nós vamos ver aqui do comentário, é um revestimento de poder para uma atuação específica, como testemunha, é necessário virtude, poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Poder dunamis, poder real, ação de Deus. Depois nós vamos observar que para testemunhar é que nós recebemos esse poder. Testemunha aqui vem do grego marte, morrer se preciso, testemunhar se preciso, até a morte. Então o Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para testemunhar de Cristo, para fazermos a vontade do Senhor, para andarmos de acordo com a palavra de Deus. Depois é uma necessidade, vivemos cheios do Espírito Santo, pois todos vivemos em uma sociedade turbulenta, onde carecemos de uma vida mais íntima com o Senhor. Aí nós temos um texto aqui, a qual deixei para uma explanação breve, João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai a vossa mente no vosso entendimento, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós concluirmos esta aula, nós temos as dádivas do Espírito Santo. Temos os dons, que aí nós não vamos aqui mencionar, devido ao nosso tempo. Depois o fruto do Espírito, que é um fruto só, né? Que é um fruto com 9 virtudes excelentes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas, não há lei. Então, para concluir, nós temos aqui então, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo de número 12, versículo 33. Então nós temos aqui o fechamento da nossa lição. Na próxima aula nós iremos abordar então a lição número 9, a qual iremos falar batismo, uma ordenança bíblica. Lógico que tinha muito a falar aqui nesta lição, mas procurei ser sucinto, para que pudéssemos então passarmos de uma forma mais objetiva aquilo que está explanado na nossa lição. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.